Corinthians é melhor no campeonato do que na Copa Sul-Americana? Para eu dar uma resposta murubetiana, eu diria que são competições diferentes, de jogos diferentes, com clima diferente, com necessidade diferente, né? Talvez, se... É claro, é uma baita viagem, tá? Fluminense e Corinthians é o último jogo do campeonato, o Corinthians precisa ganhar um jogo. Talvez ele jogasse de um jeito diferente do que jogou contra o Fluminense sábado. Pode ser. Nesses jogos, que são jogos eliminatórios, acho que o comportamento é outro. Ou eu tô viajando? Estamos vendo o jogo que a gente viu, vamos ver amanhã também, mas precisa emular esse espírito no Campeonato Brasileiro. Já é um mata-mata até o final do Campeonato Mas assim, entrando agora, instalando a Sul-Americana, é uma viagem minha ou isso pode acontecer internamente? A gente não consegue jogar tal campeonato, mas a gente consegue jogar... É muito possível isso, muito possível. Eu, sendo atleta hoje do Corinthians, eu abriria a mão fácil da Copa e focaria no Brasileiro. Ah, mas o Corinthians é grande, tem que... O que você faria? Eu abriria a mão da Copa. Foco total no Campeonato Brasileiro. Mas com qual garantia, Emerson? Mas, e por quê? Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando o Corinthians foca na Copa e tenta sair da zona de rebaixamento, é uma confusão do tamanho do mundo. Porque também não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma na Copa. Não, mas você tá... Qual o resultado de uma classificação para a próxima fase da Copa? Uma vitória tá dentro. Um empate. Um empate tá dentro. E a quantas você tá de escapar do rebaixamento? 14. Muitos jogos. 20 pontos. A 20 e tantos pontos. 22, 23 pontos. 15 Tá bom. rodadas. Um jogo foi sábado, você empatou. Fora de casa. O outro jogo é fim de semana. O outro é amanhã. Você vai fazer o quê? O prejuízo financeiro para a instituição é absurda. Você pergunta ao atleta se ele quer ser campeão da Copa ou permanecer na Série A. A resposta é Série A do Campeonato Brasileiro. Você pergunta para o torcedor o que o torcedor quer é Série A do Campeonato Brasileiro. Você pergunta para a diretoria. O que você faria no jogo de amanhã? Porque você tá com empate e vai jogar na... Eu não sei como é que tá a venda de ingresso. O abrir mão não é abandonar a competição. Não é agora. Não é abandonar a competição. Mas eu colocaria os meus melhores jogadores nas suas melhores condições físicas para o Campeonato Brasileiro. Então, eu vou conversar sobre isso no próximo bloco, a hora que a gente for falar de Botafogo e Flamengo, porque eu tenho ouvido algumas declarações do Tite, ontem do Matheus, e ouvi uma do Arthur Jorge, que é um espetáculo. E depois nós vamos ver aqui os times que mais jogaram na temporada 2024 do futebol brasileiro. Você, como cara que disputou também campeonato de ponto corrido, você começou a disputar campeonato de ponto corrido muito mais cedo do que a gente viu aqui, porque você foi embora. Que ano você foi? Não, ele já estava aqui, né? Não, então já tinha começado. Já tinha começado. Esse negócio do campeonato de ponto corrido, a Copa... eu nunca sei, eu entendo o que o Emerson fala, tento a concordar. Se você perguntar, você prefere ficar ou você prefere ser campeão da Copa? Putz, eu prefiro ser campeão da Copa, mas eu não quero cair, né? Não, claro, eu não quero cair. Não, é que eu não consigo ver como excludente uma coisa ou outra, entendeu? Não cair, pra mim, não preciso abrir mão da Copa, a não ser que em determinado instante... Tem duas Copas, né? Então, mas a não ser que em determinado instante... Você acha que é difícil lidar com isso? Ou o jogador não lida muito com esse papo? Não, na verdade, assim, o jogador precisa aprender a lidar com isso. Eu acredito que o grande problema do Corinthians talvez seja essa virada de chave. Você vai para uma Sul-Americana, provavelmente a preleição é o que? Olha, vamos entrar em campo, se ganhar, beleza, se não ganhar, nós vamos concentrar no Brasileiro. E no Brasileiro, dentro do vestiário, o treinador deve falar, ó, se nós não ganhar, nós estamos arrebentados. É isso. Talvez esse seja o discurso, né? E outra, nós estamos falando de Corinthians. Corinthians entrou em competição, a torcida quer que entra para ganhar, gente. Não pode... Seja qual for. Seja qual for a competição. Se você tem a oportunidade agora de estar bem na Sul-Americana, poxa, você tem agora. Parece que o Ramon vai colocar um time alternativo. Dá confiança pros caras. Por quê? O Bragantino é um time que não tem aquele sangue que quer ganhar. O Bragantino também tanto faz. O que é a confiança, senhor? Eu ganho, classifico, fico mais forte para domingo? Lógico. Você não pensa assim? Não. Porque eu posso colocar os melhores jogadores e perder o jogo. Você pega o Pedro Raul, Qual a garantia que eu tenho que vou ganhar o jogo?
Mas você pega um Pedro Raul que tá sem confiança, coloca pra jogar. A gente tava e discutindo. vai, o cara faz gol, mantém ele jogando. Agora toda hora esse negócio pode botar ele pra alternativo. jogar. Eu tenho até uma dúvida. A gente estava discutindo no jogo passado. Quando o treinador ele vai poupar um jogador, tá? Depois o time dele tá perdendo. Ele vai lá e coloca aquele jogador. O desgaste dele não é maior do que se ele tivesse começado o jogo? Quando o treinador ele vai poupar um atleta, não é só a cabeça do treinador que está ali que ele decide isso. Tem uma estrutura, não, mas... parte de fisiologia. Não, mas não é essa, eu tô falando uma mas não é essa pessoa. pergunta. Mas assim, eu respondo, o desgaste de você jogar 15, 20 minutos é diferente de você jogar 90. Tá bom, não, mas a intensidade de você correr atrás do resultado. Agora, quando você entra aos 20 do segundo tempo, Você tá perdendo o jogo, você não tem um desgaste maior? Não, Tem, mas ao mesmo tempo você pega, na teoria, um adversário mais desgastado fisicamente. E outra coisa, Não, mas se tu tá perdendo... Você vai ter que correr muito mais, né? Sei lá, Mas eles estão colocando a esperança naquele craque quem entra no decorrer do jogo, você tá abaixo. Eu também Você acho. dá 2 piques, você tá com a língua. A minha impressão é essa, porque assim... Mas dá 5 minutos, 10 minutos, isso. Nós jogamos. Claro. Mas você... Você vai a 100, você abafa, depois... Exato. Depois equilibra. Então, por isso que a gente fala, o cara não entrou no clima do jogo. O cara ainda tá pegando o clima do jogo. Eu vou chamar o André Galvão, que foi hoje até a Neoquímica Arena, traz uma informação, traz informações sobre o jogo de amanhã, e depois, você costuma declarar o time que você torce? Eu quase nunca falo, as pessoas suspeitam, mas eu não costumo falar, não. Depois eu vou perguntar sobre qual é a verdade dessa suspeita e pedir a opinião dele. André Galvão. Fala, Kleber, é amanhã Corinthians e Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana aqui na Neoquímica Arena. Essas cadeiras estarão lotadas, expectativa de mais de 40 mil fiéis torcedores. A torcida do Corinthians não decepciona nunca, ainda mais com a vantagem obtida pelo Corinthians, que venceu a primeira partida 2-1 em Ribeirão Preto e joga por um empate para avançar na competição. O Corinthians das Copas está bem demais, né? Diferentemente do Campeonato Brasileiro. A principal novidade deve ser a volta de Yuri Alberto. Não entre os titulares, mas o jogador vem treinando normalmente, já se recuperou do probleminha que teve na vesícula e pode ser a grande novidade na equipe. No ataque, a dupla deve ser formada por Wesley e Giovani. Menino Giovani tá bem, né? Fez um gol na partida de Ribeirão Preto diante do Bragantino. E tem mais. O Corinthians segue em busca de reforços no mercado. 2 jogadores estão chegando no Parque São Jorge. O volante José Martínez e também o atacante Héctor Hernandes. O Martínez que é venezuelano e o Hernandes que é espanhol. O Martínez estava nos Estados Unidos, o Hernandes estava em Portugal. Jogadores que vão deixar o elenco mais encorpado para tentar conseguir se manter na primeira divisão no Campeonato Brasileiro e quem sabe conquistar o título da Copa Sul-Americana ou da Copa do Brasil. Jogaço com transmissão do SBT. Eu volto com vocês aí no Arena, Kleber. Bom, André Galvão vai estar com a gente amanhã, eu, o Mauro, a Nadine, o Álvaro e o André, 9h15 da noite. Esse volante que o Corinthians está contratando, o José Martínez, né? Que é venezuelano, é da seleção da Venezuela. Tem ouvido falar bem? Você conhece, Mauro? Você já viu? Muito pouco, eu vi, eu achei interessante. Hoje, o momento do Corinthians é tão ruim, qualquer jogador médio já pode chegar como titular. Mas assim, pode ser, se não focarem nos seus detalhes da negociação, ok. Eu achei que, assim, dos que contratou, o André chegou muito bem. Muito bem, muito bom jogador. O André Galhardo. Hugo Souza. O Ramalho. André, eu falei o quê? Galhardo. É primos, né? Galhardo e Ramalho. Primo parte de mãe. O nome dele, na verdade, é André Galhardo Ramalho. O André Ramalho eu achei muito bom, o jogo que eu vi. O Alex machucou, né? Ficou a pena, bem, né? Mas bem, parece que a lesão é mais séria. Mas o Charles tá mal. O Thales Magno, o Charles. Agora, assim, vamos ver a escalação dos dois times, as prováveis escalações de Red Bull e Corinthians para amanhã. O jogo amanhã na Neoquímica. Foi 2-1 pro Corinthians o primeiro jogo, você sabe qual é a história. Empate é do Corinthians, vitória, obviamente. O Corinthians se classifica. Se o Bragantino ganhar por 1 gol de diferença, pênalti. Se ganhar por 2 gols de diferença, se classifica. Hugo, 3 zagueiros, Félix, o André e o Kaká. Nas alas, o Fagner e o Hugo, que não jogaram lá, né? Jogaram o Mateuzinho
e o... Bidu, Matheus Bidu. Charles e Rian. O Garro, que também não foi titular no primeiro jogo. Giovani e Wesley. Eu gosto desse ataque aí. Não gosta? Gosto. Giovani e Wesley. Aliás, o Giovani vai estar com a gente daqui a pouco. Vai estar com a gente. Tem uma entrevista do Giovani que a gente vai mostrar para você no final do programa, no último bloco do programa, o Giovani falando sobre o jogo de amanhã. Então ele faz mudanças, né? Em relação ao time. Agora, acho que são mudanças interessantes. Mudanças que ele vai descansando alguns, botando outros, sem quebrar a estrutura do time. Agora, falta 1 minuto para a gente ir para o intervalo. Você ouviu aqui análises, ex-atletas, comentaristas, que é o teu sentimento de um cara que acompanha futebol, analisa futebol e tem, como aquele doutor que não se engana, um coração corintiano. Qual é desse momento? Kleber, primeiro que eu acho um absurdo o Corinthians ele se privar de qualquer competição que ele dispute. Por mais que o momento do Campeonato Brasileiro seja delicado, mas eu acho que o Corinthians ele tem 2 Copas em aberto aí que ele também tem forças para poder disputar, porque a gente sabe que no formato Copa, nem sempre o mais forte vai ganhar. Então, nesse ponto, eu entendo o que o Sheik falou, acho que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro sim, dar uma atenção para o Campeonato Brasileiro sim, mas eu acho que não pode pular fora de Sul-Americana, pular fora de Copa do Brasil. Tem que jogar para ganhar. Essa escalação está muito próxima da ideal que o Corinthians tem a oferecer. Então, tem que ir para cima do Bragantino e enfiar uns 3, ganhar moral para enfrentar o Fortaleza no Castelão.